Jó, capítulo 19, a partir do versículo 1. Glória a Deus. 19, a partir do versículo 1. A gente vai ler bastante, meus irmãos. Quem aqui gosta de Bíblia, dá um glória a Deus. Para entender o contexto, às vezes não dá para ler só um trechinho. A gente precisa ler mais. E aqui Deus falou comigo quase o capítulo inteiro. Então, Jó, capítulo 19, a partir do versículo 1. Se alguém encontrou alguém sem Bíblia, se aproxima, no momento de comunhão, aproveite para cumprimentar aquele irmão que você ainda não falou hoje. Dá um Pai do Senhor para quem está do seu lado. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Meu amigo Léo. Léo, estava sentindo tua falta. Quando eu vinha, tu não vinha. Quando tu vinha, eu não vinha. Então bom te rever aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jó, capítulo 19, versículo 1. Aleluia. Vai dizer assim: Então Jó respondeu e disse: Por quanto tempo aborrecerás a minha alma e me quebrareis em pedaços com palavras? Já 10 vezes me reprovaste, não vos envergonhais de que vos fazer estranho para mim. E ainda que eu tenha realmente errado, o meu erro permaneceu comigo. Se deveras vos engrandecerdes contra mim e pleiteardes minha vergonha contra mim, sabeis agora que Deus me derrubou e me cercou com a sua rede. Eis que eu clamo por causa do que é errado, mas não sou ouvido. Eu grito alto, mas não há julgamento. Ele cercou o meu caminho para que eu não possa passar e por trevas em minhas veredas. Ele me despiu de minha glória e tomou a coroa da minha cabeça. Destruiu-me de todos os lados e fui extinto. Minha esperança ele arrancou como a árvore. E ele também acendeu sua ira contra mim. E me considera como um de seus inimigos. Suas tropas vêm juntas e preparam seu caminho contra mim. E acampam ao redor do meu tabernáculo. Ele pôs os meus irmãos longe de mim. E os meus conhecidos estão verdadeiramente distantes de mim. Os meus parentes me desapontaram. E meus amigos íntimos se esqueceram de mim. Aqueles que habitam em minha casa e minhas servas me consideram estranho. Eu sou um estrangeiro à sua vista. Eu chamei o meu servo e ele não me deu resposta. Supliquei com a minha boca. O meu hálito é estranho para minha esposa. Embora eu suplicasse por causa dos filhos do meu próprio corpo. Sim, os filhos mais novos me desprezam. Levantai-me e eles falaram contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e aqueles os quais eu amava se voltaram contra mim. Meu osso se racha até minha pele e minha carne. Escapei com a pele de meus dentes. Piedade, piedade de mim, ó vós, meus amigos, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues como Deus e não ficais satisfeitos com a minha carne? Ó, se minha palavra fosse agora escrita, ó, se fossem impressas em um livro, que fossem gravadas com uma pena de ferro e chumbadas na rocha para sempre. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Tu podes assentar. Glória a Deus. Aleluia. Como diz o último versículo, o tema dessa passagem: o meu Redentor vive e ele se levantará. Glória! Eu creio. Fala assim para o seu irmão: o seu Redentor vive e ele se levantará. Glória a Deus. Falar sobre Jó é uma coisa interessante, porque todo mundo conhece a história de Jó. Pergunta desde uma criancinha até um ímpio conhece a história de Jó. Tem até aquele ditado que todo mundo diz: ah, queria ter a paciência de Jó. Não queira ter a paciência de Jó, não queira ter a tua paciência mesmo, porque passar pelo que Jó passou, ninguém quer passar. É interessante quando você pesquisa sobre quem foi Jó. A história de Jó talvez seja uma das histórias mais antigas depois da criação. Alguns historiadores dizem que Jó pode ter sido contemporâneo a Abraão, ou seja, do mesmo tempo de Abraão, ou até mesmo antecessor de Abraão. E outros também não sabem a autoria do livro de Jó. Alguns dizem que pode ter sido Moisés que escreveu, por se tratar de um livro muito antigo.
Outros vão dizer que Salomão. E eu acredito muito nessa vertente de Salomão, porque o livro de Jó é muito poético. Ele traz conselhos, como o livro de Provérbios e Eclesiastes, por exemplo. Então a história de Jó é muito interessante porque ela é muito antiga. Eu imagino os povos contando para outros povos que houve um homem diferenciado chamado Jó, que ele não se corrompeu independente da sua tribulação. Ele continuou sendo fiel e justo. Então, a história de Jó é muito tocante. E por que ela não está logo nos 5 primeiros livros da Bíblia? Um pouquinho de escola bíblica dominical. Por quê? Se é uma história tão antiga. Porque como não se afirma que foi escrita por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, ou livro mosaico, não poderia caber ali. Então foi colocada junto com os livros poéticos. Tanto é que já está perto de Salmos, que está perto de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, porque é um livro poético. Não é por se tratar de um livro poético que a história não existiu, ela existiu. Mas para se tratar um drama tão profundo como a vida de Jó, fala-se como uma poesia. E é interessante, o livro de Jó vai começar no capítulo 1, contando quem era Jó. E Jó, a Bíblia vai dizer na minha tradução, que era um homem íntegro e perfeito. Olha que palavra forte, perfeito. Alguém que temia Deus e se afastava do mal. Era um homem também maior de todos do Oriente. Ou seja, quando se tratava daquele lugar, Jó era o maior. Jó talvez fosse um Elon Musk da vida, fosse um Bill Gates. Jó era muito rico. E ele era muito conhecido. Tanto é que tem um livro dedicado a ele aqui na Bíblia. E é interessante, vai falar mais à frente que os filhos de Jó se reuniam para fazer banquetes. A Bíblia não conta os detalhes do banquete, do que rolava naqueles banquetes. Mas a Bíblia conta que Jó se preocupava com a sua família. Jó ele era íntegro e perfeito. Mas talvez os filhos dele não fossem íntegro e perfeito. Daí aquilo que todo mundo fala, filho de pastor não é pastor. Filho de obreiro não é obreiro. Por isso que se a gente está aqui em cima, a gente tem que se dedicar muito para a nossa casa não cair. Porque a nossa casa é a sombra da gente. Adianta o pastor ganhar várias almas e depois falar, o filho dele está na Cracolândia. Ele ganhou tanta gente, mas perdeu o filho, perdeu a mãe. A nossa casa é um reflexo da nossa igreja aqui. Meu Deus! Temos que tratar a nossa casa com a mesma dedicação do que tratamos a nossa igreja. Ou até mais. Não adianta eu chegar aqui na igreja e arrumar a igreja, fazer acontecer na igreja e na minha casa eu não faço nada. Deus, é verdade. É aqui na igreja eu sou dedicado à obra 100%. Quando eu chego em casa eu não tenho nem tempo para me dedicar à obra em casa. Meu Deus, aqui Jó, ele ofertava pela vida dos filhos dele. Porque ele se preocupava, minha casa tem que ser salva. Acima de tudo, eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem são meus filhos. Você pode achar que conhece 100% dos seus filhos, você não vai conhecer 100% dos seus filhos. E Jó, ele tinha essa certeza. Se eu não fui convidado para aquele banquete, eu não sei o que está acontecendo naquele banquete. Mas eu vou orar pelo aquele banquete. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou entregar uma oferta, um sacrifício a Deus pelos meus filhos. Para eles serem alcançados pela graça de Deus. E agora vem uma parte interessante. Logo no capítulo 1 vai dizer que houve uma reunião do céu. E lá estavam os santos. Também lá foi Satanás. Onde estão os santos reunidos, Satanás quer entrar. Onde está o povo de Deus reunido, Satanás quer entrar. Ele não foi convidado não, mas ele quer entrar. E estava tendo uma reunião lá no céu. Eu fico imaginando, pastor Cláudio, uma coisa que Deus me deu. Uma vez eu participei de um treinamento de empresa. Eu fiquei imaginando como seria. Eu constituí aqui na minha mente. Fico imaginando Deus passando os slides com o controle assim na mão, todo poderoso. E todo mundo vendo e passando aqui. Está vendo aquele homem ali? É Jó. Aquele homem ali não tem defeito. Aquele homem é diferenciado. E Satanás raivoso, porque Satanás antes de cair, ele também era alguém sem defeito. Ele também era alguém diferenciado. E mais do que a ira de Satanás por Jó, era a inveja de Satanás por Jó. Porque sabia que aquele homem não poderia tocar, porque aquele homem era perfeito, era diferente. E para tocar naquele homem ele teria que pedir autorização a Deus. E eu digo mais, para o diabo te tocar, ele tem que pedir autorização a Deus. Pare de ser crente com medo de macumba, crente com medo de trabalho. Nada vai te alcançar se você está em Deus. Nenhum encantamento vai contra o Israel de Deus. Isso é Bíblia. Temos tanto crente com medo de macumba. Colocar meu nome na macumba. Poxa, que pena, porque vai gastar dinheiro à toa. Já
isso. Pode colocar quantas vezes quiser. Vai ficar revoltadinho, mas não vai conseguir nada. Porque contra ti, contra a tua casa, não vale encantamento. O problema da geração de hoje é que está muito preocupado com macumba. Ah, minha vizinha está fazendo macumba direto para você. Uma hora ela vai se converter, porque ela vai ver que não está resultando nada. Contra a tua vida, ninguém pode tocar se Deus não permitir. E aí houve essa reunião no céu, Deus falando em Satanás. Fico imaginando vermelho de inveja, de raiva, porque não podia tocar naquele homem. Aí chega para Deus, achando que ia mudar o coração de Deus, mas Deus já sabia porque que ele estava lá. Fala, Jó é isso tudo mesmo, né? Porque o Senhor enche ele de bênçãos, o Senhor coloca ele e não toca em nada dele, ele só prospera, ele só cresce. Deixa eu tocar nele, deixa eu tocar nas coisas dele, para ver o que vai acontecer, para ver se no primeiro instante ele não vai blasfemar contra o Senhor. E assim naquele momento Deus liberou Jó, liberou Satanás tocar na vida de Jó, mas com uma condição, que não tocasse na vida dele. Poderia tocar tudo que ele tinha e não tocasse na vida dele. Aleluia! E aí logo depois dessa reunião, começa a surgir notícias para Jó. Primeiro, os servos de Jó estavam no campo, e chegou os homens e mataram os servos de Jó, e sobrou um para chegar até Jó e contar a notícia. Logo após isso, a Bíblia não conta o tempo, mas acredito que foi logo após, caiu uma bola de fogo do céu e matou todas as ovelhas e matou também os servos de Jó. Sobrou somente um para voltar e contar a Jó o que tinha acontecido. Depois disso, aleluia, vieram outro servo, mais um que sobrou, contar que atacaram os servos, roubaram o camelo e somente sobrou um para contar a história. E é interessante quando tu pensa, né? Sempre sobra um para te contar uma história ruim. Sempre sobra um para te dizer que você não vai dar certo. aleluia. Sempre sobra um para falar, você não era um homem que andava com Deus, olha as coisas que estão acontecendo. Sempre vai sobrar um para te apontar o dedo. Você pode ser querido entre a multidão, mas vai te sobrar um para ter alguma coisa para te apontar. Vai sobrar um para dizer, o irmão bebia pra caramba, tá na igreja, mas tu lembra lá do passado dele? Enchia a cara. Sempre vai sobrar um. Sempre vai sobrar um que vai falar, aquele irmão ali era trambiqueiro. Sempre vai sobrar um para te apontar o dedo. Meu Deus. E aí chegou uma hora que chegou a notícia que eu acredito que mais abalou Jó. Quando fala que os filhos dele estavam numa casa, eis que veio um vento forte dos quatro cantos da casa e derrubou. E nenhum dos filhos sobreviveram. Apenas um servo para falar a Jó a notícia. E logo após isso, Jó fala uma das frases que a gente conhece muito. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó ficou triste. Jó rasgou suas vestes e disse isso. Mas a Bíblia vai dizer que naquele tempo ali, em nenhum momento, Jó blasfemou contra o Senhor. Jó questionou o Senhor. Quando tudo isso aconteceu, Satanás não se deu por satisfeito. Ele tocou em tudo que Jó tinha, mas Jó não reclamou hora nenhuma ao Senhor. Jó não blasfemou hora nenhuma. Então Satanás ficou mais irado. Foi ao céu de novo. Aí, pastor Cláudio, quando ele chegou no céu, estava lá o slide do Senhor passando de novo. Está vendo aquele homem ali? Servo, meu servo? Então, continua perfeito. Ele continua fazendo a minha vontade. Aleluia. Ele hora nenhuma errou. Glória. E aí eu fico imaginando Satanás mais revoltado ainda. Falando, como é que pode? Eu mexi em tudo que ele tinha e não resolveu. O que mais eu tenho que fazer? E aí chegou para Deus e falou, olha, eu tirei tudo que já tinha, mas também o homem é cheio de saúde, né? Talvez se a questão dele não ter blasfemado é porque eu ainda não toquei na saúde dele. Meu Deus. E aí Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó. Deus permite que feridas, a Bíblia vai dizer que abre feridas no corpo de Jó, que começam a abrir. Começa a abrir no corpo de Jó essas feridas. Uns vão dizer que é lepra, mas a Bíblia não diz que feridas são aquelas. E começa a se espalhar no corpo de Jó. E Jó, cheio de feridas, ele estava sentado no pó,
Porque eu fico imaginando que deve ser o que surgiu das ruínas que ele tinha. Aleluia. E ele sentado no pó, ele viu um caco, pastor. E era a única coisa que ele tinha naquele momento. Era a única coisa que ele poderia declarar: isso aqui é meu. Era um caco de telha para ele se coçar. O homem mais rico do Oriente, o homem que tinha tudo, que todo mundo estava às suas mãos, só sobrou um caco de telha. Meu Deus, é forte. O mesmo Deus que fez Jó ser grande é o mesmo que deixou Jó ser um menor. O mesmo Deus que fez Jó ter vários servos foi o que mostrou: você não é nada mais do que um servo também. É interessante que nesse momento ele não tinha nada, somente um caco de telha. E a esposa dele fala para ele: por que você ainda não escondeu? Por que você ainda não falou para o seu Deus, amaldiçoa esse Deus e morre? Olha o que sobrou de você, você não é mais nada. E aí Jó fala para ela: mas as bênçãos que Deus me dava, eu não usufruía contigo? Porque agora, quando vem o tempo mau, eu vou blasfemar contra o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aí, é aquele Jó, é o crente enraizado. É. Porque Jó entende: eu um dia não era nada, eu vim nu da barriga da minha mãe. Ele vai dizer isso. Mas Deus me prosperou a ponto de ter tanto. O mesmo Deus que me deixou aqui me tornar um nada, vai ser o mesmo que pode me levantar. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, voltando lá, quando Deus tirou tudo de Jó, me lembra, sabe o que? Deus tirou tudo e ainda não tinha tocado na saúde. Naquele momento, Jó, ele não blasfemou contra Deus. Jó, ele não se corrompeu. E aí, se você for ver os históricos de vários bilionários que teve no mundo, quando teve a queda da Bolsa de 29, quando teve a queda em 2008, muita gente subia do alto do prédio e se jogava, porque não tinha mais dinheiro. Porque para muitos hoje o Deus dele é o dinheiro. Tem muita gente que vai buscar Deus para enriquecer. Meu Deus. Hoje existe culto dos empresários, pessoas que vão para enriquecer, pessoas para ver conselhos ou encontrar partes da Bíblia que vai falar do meu enriquecimento. Não do meu enriquecimento espiritual, não, do meu enriquecimento financeiro. Tem gente que está mais preocupado com Malaquias 3,10, quando vai dizer que o devorador vai pegar meu dízimo, o cortador, o migrador. Mas esquece que você tem que dar a Deus com alegria, não pensando no retorno que você vai ter. Você não oferta a Deus pensando que Ele vai te dar um carro, não. Você oferta a Deus por aquilo que Ele te sustentou. Se Deus me sustentou até aqui, eu oferto a Ele, porque o amanhã Ele vai fazer na minha vida. Glória a Deus. O problema é que tem muita gente se preocupando com riquezas. Jó, ele estava tão enraizado que para ele dinheiro não era nada. Ele sabia que ia ter algo muito maior lá na frente. O dinheiro aqui pode convencer o homem, mas não compra Deus, não. Aleluia. O teu voto financeiro pode mudar o coração do teu pastor, mas não vai mudar o coração de Deus. Uma vez eu estava conversando com meu tio hoje ele tem Alzheimer, mas ele era um grande conhecedor da palavra do Senhor. E um dia, eu revoltado, que eu ia para uma igreja que estava começando a levantar voto, todo culto era voto financeiro. Todo culto era voto financeiro. E aquilo já estava mexendo comigo, pastor. Porque uma coisa que eu ia até falar com a senhora, se tem gente que na hora coloca dinheiro no envelope na hora da oração, porque está acostumado com igrejas que fazem você colocar dinheiro no envelope para receber a oração. E aí eu fui conversar com esse meu tio, e ele pediu para eu abrir lá no livro de Daniel. Aí quando eu abri no livro de Daniel, ele falou: você viu, meu filho? Meu Deus. Quando Daniel ele saiu da cova dos leões, o rei ele faz um decreto para que todo mundo adorasse o Deus de Israel. Eu falei: tio, é isso mesmo. Ele, então, tem muita gente que só está dando voto por decreto. Meu Deus. Só adora por decreto. Só vem à igreja por decreto. É porque o teu pastor fala que você tem que dar o voto para crescer, por isso que você dá. Meu Deus. É porque alguém fala dá um glória a Deus, por isso que você dá um glória a Deus. É por decreto, não é pelo teu coração. É porque alguém te decretou, você tem que fazer. Você tem que dar. Não, é pelo meu coração. Eu sei que eu estou cheio de Deus, então eu dou glória. Se eu estou cheio de Deus, eu estou grato de Deus, eu oferto, eu dou um voto. Não é por decreto. Não é porque alguém me mandou dar um glória. A igreja fica parada e o pastor fala: dá um glória se você está aqui. Não é por isso que você dá um glória, não. Não é por isso que você dá um aleluia, não é por isso que você fala um
vivendo um tempo disso. É verdade. Eu só oferto porque alguém falou que se eu não ofertar, o migrador e o cortador vai tirar o que eu tenho. Mas não porque eu tenho um coração grato a Deus. O problema disso é que é tudo pelo que os outros falam. Meu Deus, é muito forte. Jó em nenhum momento ele viveu uma vida de Deus pelo que os outros falam. Não. Ele quis viver uma vida pessoal com Deus. Aleluia. Jó, ele não ofertava a Deus pela vida dos filhos dele, porque os outros falavam que os filhos dele estavam andando no caminho errado. Não, porque ele tinha um compromisso com Deus. E se eu tenho um compromisso com Deus, eu não consigo ficar sem ele. Uma vez que eu pisei no Santo dos Santos em outro lugar, eu não vou saber viver. Eu não vou querer outro lugar. Glória, glória a Deus. Aleluia. E logo após, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E logo após Meu Deus. o diabo ter usado a boca da esposa de Jó, e eu lendo isso, Deus me tocou de uma forma assim, que eu ouvi a voz de Deus. E eu me questionei, eu fiz uma pergunta para Deus. Por que Deus? Que o diabo tirou os filhos de Jó, tirou os servos de Jó, tirou as riquezas de Jó, colocou doença em Jó, mas na mulher dele o diabo não tocou, Deus não permitiu que tocasse. E Deus falou para mim, da mesma forma que o diabo não pôde tirar a vida de Jó, ele não poderia tirar a vida da esposa de Jó, porque ali, desde aquele momento da união, eles são uma só carne. Aleluia. Muita gente vai abrir a boca para falar mal da esposa de Jó, assim como muita gente abre a boca para falar mal de Pedro também. Só que esquece que, meu irmão, olha você lá atrás, olha as besteiras que você já falou, olha quantas vezes você teve que repreender palavras que você já disse ao teu filho. Aleluia. Esquece que a esposa de Jó, hora nenhuma abandonou Jó, hora nenhuma virou as coisas para Jó e foi embora. Tanto é que Jó teve outros filhos com ela. Ela esteve com Jó no momento da angústia. E aí eu entendo o seguinte: nem todo mundo vai ter a tua maturidade. Você não quer que teu esposo busque a Deus assim como você. Ele não é você. Teus filhos buscam a Deus assim como você. Não é você. A Bíblia vai dizer que Jó, ele era diferente entre todos os homens e mulheres, mas a esposa dele não era. Talvez a esposa de Jó não tinha confiança em Deus como Jó. Talvez a esposa de Jó não viu o crescimento de Jó, não viu Jó se tornar nada e crescer, não. Ela não sabe o particular Jó com Deus. E aqui eu lanço uma palavra: não queira que alguém busque, que alguém pegue um compromisso de subir monte e orar por você, se a pessoa não conhece a tua prova. Você é você, nem todo mundo vai conhecer a prova que Deus está fazendo você enfrentar. Nem todo mundo vai ter empatia para isso. O problema é que fica um monte de... É o que o pastor Cláudio quis falar, mas ele não falou. Um monte de crente maturo fica chateadinho porque ele não quer subir monte contigo. A pessoa tem a casa dela para cuidar e quer que cuide da tua também. Busque você. Deus não fala assim, quando a igreja toda estiver comigo no secreto ali, eu vou honrar pessoalmente. Não, ele fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta, que se você estiver no secreto, eu vou honrar publicamente. Glória a Deus. A oração de um grupo e a tua oração, se for íntima com Deus, vai resultar o mesmo efeito. Aleluia. Só que os outros querem emprestar prova. Pastora está cheia de provas e ainda vou emprestar minha prova para a pastora e eu fico numa boa. Não. Cada um carrega sua cruz. Cada um tem sua cruz para carregar. Me desculpa, mas todo mundo aqui tem uma cruz. Glória. Obrigado, Jesus. Todo mundo vai ter uma cruz para carregar. Jesus, ele não carregou duas, ele carregou uma só. Teve sim Simão Sirineu para ajudar ele. De vez em quando vai ter alguém para te ajudar a carregar a cruz, mas logo vai ser despachado e você vai ter que carregar a cruz sozinho. Aleluia. De vez em quando Deus envia alguém para te ajudar a carregar a cruz, mas ele sabe a cruz de cada um. Tua cruz não é mais pesada do que a cruz do teu irmão. A tua cruz é a tua cruz e ela cabe sob medida para você. Ela não pode sobrar nem faltar. Se for alta demais, tu não encaixa nela. Se for pequena demais, tu não vai encaixar. Tua cruz tem sua medida. E como é que eu sei a minha medida? É a tua vida com Deus. Aleluia. Se a minha vida for grande igual a vida de Jó com Deus, eu tenho certeza que a minha cruz vai ser grande. Glória a Deus. Se eu não tenho vida com Deus, a minha cruz vai ser pequena, porque eu não vou conseguir vivenciar aquilo que Deus tem para mim. Quanto
maior a sua cruz, maior a sua honra. Quanto maior o seu particular com Deus, maior Ele vai te honrar. Mais Ele vai te honrar. Aleluia. E logo após Deus ter usado a esposa de Jó contra ele, a Bíblia vai dizer que os amigos de Jó aparecem. Esses amigos dão uma pregação inteira. Mas aí, quando os amigos de Jó veem ele de longe, a Bíblia vai dizer que eles não reconhecem Jó. E eles começam a chorar, pastor Ed, com uma voz alta, aquele choro tão forte. E a Bíblia vai dizer que logo em seguida, os amigos de Jó vão ficar 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. Olha o estado de Jó. O estado de Jó era tão grande a ponto de as pessoas não terem palavras para falar de Jó. Você imagina, eu fico imaginando aqueles amigos de Jó. Iam para os banquetes de Jó, comiam da comida de Jó, conseguia contemplar o tamanho das terras que Jó tinha. Depois chegam lá para visitar Jó e vê ele lá abandonado, vê ele lá sem nada. Eu não sei se os amigos de Jó souberam da notícia de Jó, até porque naquele tempo não tinha esse negócio de correios, não tinha tanta informação. Talvez os amigos de Jó chegaram lá para ver Jó depois de muito tempo, e quando chegaram, viram aquela ruína toda, não conseguiram acreditar. Meu Deus. A ponto de ficar 7 dias pranteando por Jó. O sofrimento era muito grande. Meu Deus, é forte. Só que aqui entra numa questão interessante. Os amigos de Jó, quando começaram a estar com Jó, o diabo começou a usar a boca dos amigos de Jó. Antes, o diabo tinha tocado nas riquezas de Jó, tocado nos filhos de Jó, tocado na saúde de Jó. Agora o diabo está usando a boca dos outros para lançar sobre Jó. Meu Deus. Cuidado. Se o inimigo não conseguiu tocar nas suas coisas, se o inimigo não conseguiu tocar nos seus filhos, se o inimigo não conseguiu tocar nas suas riquezas, o inimigo vai usar a boca de alguém para te tocar. Meu Deus, aleluia, forte. E a seta que ele lança através da boca dos outros pode doer mais do que você perdeu o que você tem. Porque o que abalou Jó até agora, conhecendo a história de Jó, não foi dele ter perdido as riquezas, não foi da saúde dele. O que fez Jó começar a questionar sobre a vida dele foi quando o diabo começou a usar a boca dos amigos dele. Cuidado com os amigos que você tem. Deus! Cuidado, porque Deus revela quando o diabo está usando a boca dele. Aleluia. Não concorde com qualquer coisa. Louvado. Mas meus amigos são tudo da igreja. O diabo ele entra no meio. Aqui mesmo no começo a gente viu que o diabo conseguiu entrar no meio dos santos para conversar com Deus. Cuidado. O diabo ele pode usar a boca de alguém para te atingir de uma forma que depois para conseguir recuperar não tem. A palavra de alguém que você ama lançada contra você tem efeitos pior do que perder as coisas. Tem efeitos pior às vezes do que apanhar. E naquele momento que os amigos começaram a apertar Jó, foi naquele momento que Jó começou a questionar. A Bíblia vai dizer que Jó ele questiona a Deus por que ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Verdade. A partir desse momento eu começo a ver um Jó que eu não conhecia antes. Um Jó que ele começou a ser abalado pelas palavras dos amigos dele. Um Jó que antes ele enxergava falando, ó Deus, eu perdi tudo, mas eu tenho certeza, Deus, que eu me recupero. A partir do momento que ele começou a sentar na roda dos amigos, começou a conversar com os amigos, Jó virou outro Jó. Jó virou um Jó que precisava ficar se questionando o tempo todo, se justificando o tempo todo. Ô meu irmão, tu não precisa justificar para ninguém, Glória! não. Você não precisa ficar falando que mudou, não. Deus! É Deus que vai revelar que você mudou. O problema é que tem muita gente que quer ficar toda hora argumento para provar que tem uma vida nova com Cristo. Argumento que mudou, não. As suas atitudes vão mostrar. Mas Jó o tempo todo tinha que ter argumento contra aqueles amigos. Aqueles amigos o tempo todo queriam dizer que Jó pecou, pastor. Jó está vivendo aquilo porque Jó pecou. Jó está naquela angústia toda porque Jó pecou. Não, foi porque Deus permitiu. Existem coisas na vida da gente que a gente não entende por que está acontecendo, mas é porque Deus permitiu. Quantas vezes a gente vive uma ferida e fala, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Foi porque Deus permitiu. Mas sempre vem um diabo usar a boca de alguém para ficar te relembrando daquela tua ferida, daquela tua dor.
falando, ó, você está passando por isso? Você pecou. Você fez algo que não agradava a Deus. Mas a gente entende desde o momento que Jesus morreu naquela cruz, ele diz, os nossos pecados vão para o mar do esquecimento. Ele não se lembra mais quando você pede perdão de coração. Mas sabe quem vai lembrar você? O acusador, o diabo. Ele não esquece. O teu zelo não entra no mar do esquecimento do diabo. Ele vai ficar o tempo todo lembrando você que você não é digno de estar aqui. Aleluia. Que você não é digno de buscar Ele. Porque você errou, você não é digno de falar da palavra dele. Ele é o seu acusador. Deus não fica acusando você. Você se rendeu a Deus, pronto. Seus pecados foram embora, Ele nem vai se lembrar mais. Ah, Vitor, você está dizendo que Ele não vai me acusar do pecado que eu fiz? Estou dizendo. A palavra dele não muda. Você se arrependeu? Pronto. O problema é que tem muita gente que busca Deus, procura Deus, mas tem aquela mágoa passada. Ah, Deus, por que eu me divorciei? Por que eu errei contra a minha esposa? Por que eu errei contra o meu marido? Deus? Fica se questionando se Deus mesmo nem lembra mais das coisas que você fez antes. Fica se questionando do velho homem que você era, sendo que o novo homem está aqui. O problema dos amigos de Jó que queriam tentar puxar dele a todo custo aquilo que ele não era. Não ande com seus amigos do velho tempo, não. Seus amigos do pagode, do forró, não ande com eles. Procure sim, fale da palavra de Deus sim, mas não faça como Jó, que começou a andar com aqueles amigos e o coração de Jó ficou mais angustiado. Eles eram para trazer umas boas novas para Jó, não. Só trouxeram problema, tristeza. Se tem alguém que está andando contigo e só te traz coisa ruim, repreenda. Fala, meu Deus, eu não quero andar com esse tipo de gente. Aleluia. Vocês já perceberam que tem gente que é só entrar na nossa casa que as coisas começam a dar errado? Deus. É gente só mandar uma mensagem no teu celular que parece que tudo está tudo indo por água abaixo. Estava tudo indo bem, até aquela pessoa aparecer de novo na sua vida. Repreenda isso. Como diz nos dias de hoje, o oi sumida tu bloqueia. O oi sumido tu bloqueia. Águas passadas não move moinho, é assim que o pessoal diz. Repreenda. Existe coisa na nossa vida que é para a gente deixar lá atrás, ó. Ah, aqueles meus amigos lá do pagode, eu oro por eles. Deus vai abençoar. Mas eu não vou trazer isso para a minha vida. Hoje eu sou um novo homem. As coisas passadas ficaram, eis que tudo se fez novo. Não tem por que ficar remoendo o passado e trazendo o passado para a minha vida. Não. E o grande erro de Jó foi esse. Os amigos vieram, mas Jó não fez os amigos voltarem. É como disse o pastor Cláudio, não, os dois vê, né? Vai e volta. Tchau. Não soube despedir dos amigos. E ficou com aqueles amigos ali o tempo todo no ouvido de Jó. Aleluia. E naquele momento, sim, Jó ele questiona Deus da sua existência. Jó questiona Deus por tudo que ele enfrentou. E aí, lá no capítulo 38, Deus dá uma resposta à altura, pastor. Deus fala uns 2 ou 3 capítulos com Jó. Jó, deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. Aí naquele particular, né? Jó, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que você estava quando eu criei o céu? Jó, posso fazer uma pergunta, Jó? Onde você estava quando eu coloquei as medidas do céu? Jó, deixa eu te fazer outra pergunta. Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no seu lugar? Onde você estava quando eu transformei o homem do barro se tornar homem? Quando eu criei os animais, onde você estava, Jó? E aí Jó fica sem resposta, claro. Imagina Deus falando face a face contigo, face a face com você, falando cada coisa, falando sobre a existência, sobre tudo, e você não tem argumento contra Deus. Não tenho o que falar a Deus, eu só tenho que concordar. Sim, eu não estava, eu não sou nada. Porque quando tu criaste os céus e a terra, eu não existia. Quando tu criaste tudo, eu não era nada. E antes de eu ser alguma coisa, eu precisei de tu falar. Haja. O problema do homem de hoje é que acha que é alguma coisa. Que acha que porque tem cargo é alguma coisa. Que acha porque teve um azeite derramado em sua cabeça, acha que é alguma coisa. Porque acha que tem dinheiro, acha que é alguma coisa. Não, você não é nada. Antes da existência, Deus precisou falar uma palavra para você nascer. Você não era nada antes de Deus, e você também não é nada sem Deus. Glória! Nós não somos nada nesse mundo. A vida é um sopro.
Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã vocês podem estar perguntando o que houve com o Vitor. Hoje pode estar alguém aqui, amanhã você só recebe a notícia, o fulano partiu. Nós não somos nada, não importa a idade, se Deus quiser levar, Ele leva. Agora, que leve a gente remido, lavado no sangue do Cordeiro. Não a gente cheio de ego, cheio de fazer e acontecer. Você não vai fazer e acontecer nada. Você não é nada se Deus não permitir. Se Satanás teve que pedir permissão a Deus e tinha poder e tem poder, imagina você que não tem poder de nada. Quem é você para fazer e acontecer? Não move uma estrela, não move nada sem a permissão de Deus. E se Ele quiser, Ele faz voltar. Ele faz a sombra do sol voltar. Aleluia. Ele faz a terra parar. Ele faz não chover. Porque Ele é dono de tudo e você não é dono de nada. Eu não sou dono de nada. Eu não sou dono nem da minha família. E nem quando eu tiver filhos eu vou ser o dono dos meus filhos. Não, foi Deus que deu a existência, é o mesmo Deus que pode tirar. E quem sou eu? E naquele momento, Jó fala para Deus assim: bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode se frustrar. E aí Jó traz uma frase, pastora, que mexe muito comigo. Ele diz: antes eu só ouvia Deus por alguém falar. Antes eu só conhecia Deus porque alguém falava. Talvez hoje você está aqui nessa noite porque alguém falou de Deus para você. Porque Deus usou alguém para falar na sua vida. Mas não. Jó, naquele momento que ele teve um encontro com Deus, ele falou face a face com Deus. Ele fala: hoje eu conheço a Deus por vir. Não seja aqueles que só vão por estar. Não, seja aqueles que vão para ficar. Glória! Eu não venho para a igreja somente por passeio. Eu venho à igreja porque eu sei que não existe outro lugar melhor para estar. Eu não busco a Deus pelo que os outros falam, não. Eu busco a Deus porque Ele fala comigo. Porque no meu momento de angústia, eu posso não falar nada, é só fechar os olhos para dormir que Ele fala comigo. E quando eu estou sem força, Ele usa a palavra dEle para falar comigo. Eu não preciso ter comunhão com Deus pelo que os outros oram por mim. Não, é pelo que eu oro a Deus. Eu não preciso vir à igreja, ouvir a pregação de alguém pregar para mim, não. É no meu secreto, eu abri a Bíblia, Ele vai pregar para você. Ele vai falar com você. O problema é que a gente fica muito engessado no que os outros podem falar pela gente. Porque eu vou buscar a Deus, pastora, porque a igreja da pastora Mara não está me entregando a visão que eu quero. Eu vou para o monte, porque lá Deus vai usar alguém para falar comigo. Não, antes mesmo de você ir para o monte, Deus vai falar com você se você está com o coração pedindo isso a Deus. Ah, mas Deus não falou a boca de alguém. Mas às vezes um vento suave que entrou na tua janela era a voz de Deus e você não quis ouvir. Foi assim que Deus falou com Elias. Não foi na tempestade, não foi no terremoto. Não vai ser no movimento, às vezes, que Deus quer falar contigo. Às vezes está os irmãos da Igreja Batista numa placa dizendo assim, que é oração. Aquele irmão ali que você acha que é frio, com o seu preconceito, é aquele que vai falar com você naquele lugar. O problema é que a gente está mais preocupado com denominação. Estou mais preocupado que Deus está fulano no particular. Deus curou mais de 3.000 pessoas na mão daquele homem, Deus vai me curar. Não, Deus pode te curar você tomando banho, Deus derramar, pum, curado. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não precisou gritar, tirar todo mundo da frente, dar uma de doida para tocar em Jesus, não. Sobrou somente um pouquinho das vestes de Jesus, ela só tocou e pum, ficou curada. É o teu secreto, é o teu particular que vai mudar a tua vida. E naquele momento, quando Jó deixou de ouvir a voz dos amigos e começou a ouvir a voz de Deus, aí as coisas começaram a mudar na vida de Aleluia! E aí teve uma coisa que eu também me peguei lembrando. Que por que o diabo quis tocar na vida de Jó? Tantas pessoas no mundo, né? Foi só em Jó. E aí me peguei lá na passagem, lá em Atos 19, quando vai falar que um grupo de judeus foram expulsar o diabo de alguém. E aí eles começaram a falar assim: em nome de Jesus, a quem o meu servo Paulo prega, que o diabo seja expulso. E aí a pessoa que estava endemoniada riu da cara daquele ser humano que estava falando, falou assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas quem é você? Meu Deus, aleluia! Antes de Jó pedir a Deus para tocar, antes de o diabo pedir a Deus para tocar na vida de Jó, o diabo conhecia Jó.
Ele sabia quem era Jó. Ele estava ao derredor, porque a Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor. Estava ao derredor só vigiando. Ali, Jó, ele comprou uma casa nova, mas Jó não se corrompeu. Jó, ele construiu uma empresa nova, mas Jó não se corrompeu. Jó, ele conquistou outros bens, mas Jó não se corrompeu. O que tem nesse homem? Às vezes o inferno está fazendo reunião contra a tua vida e você nem sabe. Às vezes você está incomodando as portas do inferno e você nem sabe. Você se acha tão pequeno a Deus, mas a tua oração tem tanto efeito no mundo espiritual. Você acha que não é nada, mas a tua oração no secreto faz mover o sobrenatural. A oração de Jó moveu o inferno e o céu. Porque da mesma forma que o inferno estava furioso por Jó, o céu estava orgulhoso de Jó. Quem é você? Você é aquele que está agradando o inferno e desagradando o céu? Ou você é aquele que está desagradando o inferno e agradando o céu? Deus. Ser diferenciado como Jó precisa pagar um preço. Não estou dizendo que é pagar o preço que Jó pagou, não. Isso é loucura da minha parte falar isso. Mas pagar o preço é ter uma vida diferente. É Deus olhar para mim e falar: você, meu filho, você é diferente. Você não se corrompeu. Você tinha tudo para dar errado, mas fez a melhor escolha. Qual foi a melhor escolha? Aleluia. Vim aqui na frente. Vim aqui na frente confessar, porque não foi você que aceitou Jesus, não. Ele te aceitou. Você só fez um passo à frente. E se você está aqui hoje me ouvindo e não deu esse passo à frente, dê hoje na hora do apelo. Ele só está esperando isso de você. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai contar que logo após tudo isso acontecer, os amigos começaram a questionar Jó. Jó tem um encontro verdadeiro com Deus. Porque antes disso ele buscava Deus, pastor. Ele fazia o dele. Mas ele ainda não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Ele conhecia Deus, mas ele não tinha comunhão ainda profunda com Deus. Às vezes você está assim essa noite. Eu conheço Deus, eu vejo uns vídeos lá no YouTube de pregação de vez em quando, toca no meu coração. Eu conheço Deus. Eu leio a Bíblia de vez em quando no ônibus. Eu ouço a palavra de Deus, eu conheço Deus, eu escuto louvor. Não, você não conhece Deus. Verdade. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. O que é um encontro verdadeiro com Deus, Vitor? Não é somente eu conhecer, é eu viver. Não é somente eu ouvir a palavra de Deus, é eu pregar a palavra de Deus. Não é somente eu ouvir alguém cantar, é eu cantar um hino de alegria e de agradecimento a Deus. Isso é conhecer a Deus. Se você não teve essa atitude hoje, tenha. E vou falar uma coisa para vocês, é a melhor coisa que vocês vão fazer na sua vida. É deixar esse Deus mudar o teu coração. Ele vai entrar e vai limpar, ele está à porta de baixo. Ele só está esperando que você abra. Ele vai limpar, ele vai transformar. Pode estar toda bagunçada. O que eu mais ouvi nessa vida é: não dá para aceitar Jesus, a minha vida está toda bagunçada. Posso contar uma coisa? Ele é mestre em arrumar casa. Ele é mestre em mudar a vida. Não queira ser você como Marta, querer arrumar a casa para ele entrar, não. Ele entra e ele arruma. Glória a Deus. Você só precisa ter uma atitude. E aí, Deus se ira contra os amigos de Jó. Deus, ele se ira contra aqueles que se levantam contra o servo dele. E naquele momento, Deus cai uma ira tão grande por Deus que os servos de Jó chega até Jó, os amigos de Jó chegam até Jó e falam: olha, Deus falou que só você orando que eu consigo ficar bom. Só você orando que eu consigo ficar curado. E aí eu fico me questionando, perguntando a Deus: Deus, por quê? Jó, ele estava tudo ruim. Ele só tinha um caco de telha para se coçar. Ouvia tanta coisa de gente querendo destruir ele. Mesmo ele não tendo força, todo consumido pela doença que ele estava. Perdendo os familiares dele todos, os filhos, as riquezas, os servos. Como Jó teve força. Como Jó teve força para orar pelos amigos dele. Orar por aqueles que perseguiam. Não pisar nele, mas orar por eles. Aleluia. E aí veio uma passagem no meu ouvido falando assim: quando eu estou fraco, eu aí estou forte. Fala assim: quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Jó, ele não tinha nada, mas ele tinha a presença de Deus. Vitor, eu não tenho nada, eu venho a pé para a igreja, eu ando 6 quilômetros, mas você tem a presença de Deus. Mas Vitor, eu não tenho nem trabalho, mas você tem a presença de Deus. Eu não sei ler, não sei escrever, mas você tem a presença de Deus. O teu diploma não vai mover o
Tinha, pastor, mas eu tenho certeza que era menor do que a enfermidade que Jó tinha. Quando Jó ora pela vida dos amigos, aí Deus muda a história de Jó. Aleluia. Então eu entendo 3 partes do livro de Jó que Deus está falando aqui comigo essa noite. Glória, glória. Primeiro, era de um Jó grande, de um Jó que cresceu, de um Jó que ele devotava a Deus, mas ele ainda não conhecia Deus 100%. Mas mesmo sem conhecer, ele era íntegro. Você não precisa conhecer a Deus para ser íntegro. Você não precisa conhecer a Deus para fazer as coisas certas, porque tem muito crente que não está fazendo coisa certa. E tem muito ímpio que faz as coisas certinhas. Isso não é a tua vida com Deus. Até porque crente que não faz as coisas certas porque não tem a vida com Deus. O que eu digo coisa certa? Ética. Aleluia. É saber que eu não tenho que atingir o meu irmão. É saber que eu tenho que orar pelo meu irmão. Isso é ética. Isso é questão que a gente aprende na escola. A gente aprende quando é criança. Isso é questão de... Não é questão de vida com Deus. É questão de ouvir o conselho da sua mãe quando você é criança falando não rouba. Isso não é vida com Deus. Isso é questão ética. É saber que você falar mal do meu presbítero aqui, do meu evangelista aqui, eu posso destruir a vida dele. Aleluia. Isso não é ética, isso é bondade. Isso é ética, isso é bondade. Isso é uma coisa que você é a tua identidade. E tem muito ímpio que tem uma identidade boa. Sabe, pastor, eu trabalho lá no Recreio e eu vou andando até o ponto PRT. E o que eu vejo de católico e espírita entregando comida de morador de rua é muita gente do candomblé entregando comida de morador de rua. Ah, mas isso é papel de crente? Não, isso é papel de quem tem amor. Isso é papel de quem tem amor. Quem tem amor pode, independente da sua religião, acolhe, cuida. Isso é amor. Mas Jó, ele tinha essas virtudes éticas. Ele era um homem bom. Você não precisa ser crente para saber que você não rouba o material de escritório do seu trabalho. Aleluia. Que faz uma comprinha abaixo com um cartão lá do seu patrão que ele libera para você. Isso aí não é questão de ter vida com Deus, isso é questão de ética. Você sabe que você não vai puxar um gato. Isso é questão de ética. Isso é questão de você saber que você vai pagar um preço por isso. Eu não roubo porque Deus vai me olhar e vai me castigar porque eu roubei. Não, porque eu sei que se eu roubar eu vou ser preso. Então Jó, ele era um homem bom. Ele talvez não tinha aquela comunhão com Deus, mas ele era um homem bom. Depois vai falar de um Jó que ele começou a ouvir o que ele não deveria ouvir. E aquilo começou a mexer com o coração dele. Jó, ele passou de ser um homem bom para ser um homem questionador. E depois vai mostrar um Jó. E esse Jó é o que a gente deve ser. É um Jó que teve verdadeiro encontro com Deus. Ele juntou a virtude dele de homem bom para ser um homem de Deus. Você não precisa ser um homem de Deus para ser bom, não. Você é bom porque Deus te chamou primeiro. Ele te buscou primeiro. Eu amo, mas eu tenho que amar quem que me persegue. Sim, Mateus. Está lá em Mateus 5, 6, 7, né? Que eu te chamo, que é o manual do crente. É amar e orar por aqueles que te perseguem. Ah, mas fulano me persegue tanto, ora por ele. É difícil orar por quem te persegue. E aí, pastor, pega uma questão que muita gente erra nessa interpretação. Pastor Cláudio deve saber muito bem. Mas eu oro por quem me persegue, eu oro para que tenha essa sepultura, para que morra. Meu Deus. Não nessa oração que você tem que orar para quem te persegue, não. Ah, eu vou orar. Nem que venha pela dor. Venha todo quebrado. Cuida do irmãozinho todo quebrado depois. Ah, meu marido vai vir para a igreja. Nem que Deus quebre ele todo. Quem vai cuidar do seu marido vai ser você. Para de oração de tolo. Ah, mas a pessoa me ofende, que ela seja ofendida. Orar pela questão que me ofende, não ofender é difícil, Ah, vou pagar fofoca com fofoca. Aí o que vai acontecer? Vai ser aquela história, né? Antes tira a trave do seu olho para depois querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Aleluia. Ah, mas não entendo por que faz tanta fofoca de mim. Por que você faz tanta fofoca dos outros? Ah, não entendo por que me persegue tanto. Então por que você persegue tanto os outros? É aquela história, né? A panela só é boa para quem está dentro dela. Se eu não pertenço à panela, os outros me perseguem. Meu Deus, olha aí. Mas não, aí eu crio uma panela para perseguir a outra panela. Aí quando tu vê, a igreja está dividida em 5, 6 panelas. Aquela panela que não gosta da panela 2, que não gosta da panela 3, que não gosta da panela 4. Aí por isso eu crio um grupo no WhatsApp para bater de frente das outras panelas. Aí quando tu vê, pastor, tem um monte de grupo paralelo. Tem um grupo da igreja, tem um monte de grupo de gente querendo bater com panela de tal. Meu Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que é difícil dar glória. Aleluia. Glória a Deus. Mas é a verdade. Aleluia. A verdade, não vamos ser crente maduro, não.
Jó ele poderia falar assim, na oração de Jó, pelos amigos, Jó, Deus, toca neles como o Senhor tocou em mim. Não eram eles que falavam que era pecador aí? Eles que estão pecador agora, vieram me pedir oração. Não seja hipócrita, Jó não era, por isso que Deus mudou a vida de Jó quando orou pelos amigos. Eu entendo que a minha oração por alguém que me persegue só me traz benefício. Mas a pessoa não muda, mas você muda, você se torna mais maduro. Orar por quem te persegue dói, mas te transforma por dentro, quebra teu orgulho. Glória a Deus. Quebra você por dentro. Eu tenho que orar até pelaquela pessoa que me faz mal. É isso mesmo. Se fosse assim, Jesus naquele momento lá que está carregando a cruz, os outros chicoteando, cuspindo nele, gritando com ele, ele mandava um raio e destruía todo mundo, saía ali bem. Mas não, ele ainda tinha, além de perdoar, ele ainda falava assim, perdoe-os, Pai, porque não sabe o que faz. Ele quer mudar a sua vida essa noite, ele quer mudar a sua história. Ele mudou a história de Jó, mas não seja aquele que só busca a Deus por ouvir falar. Seja você, aquele que busca a Deus por uma vida com Deus. Eu peço à igreja para ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Preparei um louvor. Glória a Deus.